Minha primeira pergunta ao querido pastor Ivan é: qual é o motivo pelo qual o anticristo vai perseguir os judeus, sendo que eles não são igreja? Porque durante o período tribulacional, não só os judeus, os israelitas, eles serão convertidos a Cristo. Vamos explicar um pouquinho melhor essa ideia equivocada, né, que o pós-tribulacionismo levantou, de que se é anticristo, então tem a ver com a igreja apenas, caso contrário deveria ser antissemita, né, ou antijudeu. Anticristo, porque ele é contra Cristo e tentará se colocar no lugar de Cristo, simplesmente por isso. Agora, o fato dele perseguir os santos do período tribulacional, tá, não implica que esses santos sejam igreja de forma alguma. A perseguição se dará contra, primariamente, os israelitas, pelo fato dos israelitas serem convertidos a Cristo. Aliás, nós temos o capítulo 12 do Apocalipse, né, uma mulher vestida do sol, com a coroa ali de 12 estrelas, com o vestido e a lua debaixo dos pés, e aquela mulher já era um filho varão, aquela mulher é um símbolo do Israel, do Antigo Testamento, né? E nós vemos que o dragão sempre persegue a mulher por conta do filho que ela gera. Então, essa perseguição contra a nação de Israel por parte de Satanás, que é o agente energizador do anticristo, se dá desde o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento não existe cristãos, não existe cristianismo, não existe Jesus Cristo ainda. Jesus Cristo é apenas a partir da encarnação, que nós temos ali é o Filho em suas teofanias. E nós já temos ali, né, a Satanás, esse agente por trás do anticristo, perseguindo esse povo, mesmo durante o Antigo Testamento, e nem por isso eles eram cristãos. Quero pegar um pedaço da fala do pastor Ivan, em que ele diz que o anticristo persegue os israelitas porque esses se convertem a Cristo. Ora, eu acredito que a pergunta para o pré tem uma resposta clara e para o pós também. Quem se converte a Cristo é o quê? Para nós, igreja. Então, se eles se convertem a Cristo durante o período tribulacional, pronto, temos uma prova cabal que a igreja está na grande tribulação. Isso porque você parte do pressuposto que se tem salvo, tem que ter igreja, que é a estrutura básica, né, do aliancismo. E a pergunta muito óbvia que eu vou te fazer é: durante o Antigo Testamento, para nós pegarmos como parâmetro, depois nós vamos para o Novo. Durante o Antigo Testamento, aqueles santos, eles eram igreja? E por qual motivo eles eram igreja? Qual seria o texto bíblico para fundamentar que eles eram igreja, uma vez que esse argumento seu, logicamente, ele chega a essa conclusão: se tem salvo a igreja. Então, bom, se olharmos tipologicamente como é típico de qualquer intérprete do Antigo Testamento, e penso eu que o senhor também faz isso, nós vamos chegar à conclusão que o povo de Deus passa por um período e por uma trajetória histórica até chegar na igreja. Deus, no meu ponto de vista, à luz dos textos bíblicos, olhando a trajetória que os autores bíblicos traçam entre os do Antigo Testamento e aqueles que vivem no período em que o Novo Testamento está sendo elaborado, ao que tudo indica, eles consideravam que o povo de Deus era um povo só, que passou por uma peregrinação histórica. Haja vista se nós lermos, por exemplo, Hebreus capítulo 11. A lista dos heróis da fé inicia-se lá nos primórdios até chegar nos crentes da atualidade do escritor aos Hebreus, no capítulo 12. Então, ao que indica os textos bíblicos, há uma trajetória histórica em que o povo de Deus não é dividido entre Israel e igreja, mas o povo de Deus passa pelo período de Israel como nação até chegar na igreja como um ramo que é enxertado na oliveira que é Israel. A igreja não é um povo a mais para Deus. A igreja é o mesmo povo de Deus. E qualquer pessoa hoje, na atual dispensação, a partir da morte e ressurreição de Cristo, que confessar Cristo como Salvador, permanece em sua nacionalidade étnica, mas como povo espiritual, é igreja. Isso a gente consegue ver claramente a partir do processo histórico do Novo Testamento. A questão aqui é como nós conseguimos apontar eles no Novo Testamento. E a gente consegue apontá-los no Novo Testamento observando aquilo que Jesus disse sobre a nossa ida para os céus. O próprio Jesus disse assim, que muitos se assentariam à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, mostrando que
se não há distinção de povo. Há um povo só. O apóstolo Paulo mesmo disse que em Cristo não há mais judeu nem grego. Há um povo só. Então, para mim, Antigo Testamento é uma tipologia da igreja que é hoje. Vamos entender de forma mais literal. Perfeito. E para isso nós temos que conceituar igreja, eclésia, né? Embora você não usou, há um texto, né, que é muito usado pelos pós-tribulacionistas para afirmar que o Israel já era igreja no Antigo Testamento. Você tem que vir com outras cartas na manga, né? Para não ser pego de surpresa. Que é o texto ali de Atos, capítulo 7, né? Acho que verso 38, se não estou equivocado, quando Estevão faz uma referência àquela congregação do deserto, e ali nós temos eclésia. Esse é um dos principais textos. Essa é a fundamentação bíblica para o aliancista afirmar que os santos do Antigo Testamento era a igreja. Contudo, quando nós vamos para Atos, capítulo 19, né, nós vamos ter ali algumas referências, duas pelo menos, de eclésia também. E é um ajuntamento, uma referência a um ajuntamento que estava contrário a Paulo. Ou seja, um ajuntamento de ímpios. E o termo eclésia também é atribuído a eles. Então, essa ideia de que Estevão se referiu a eles por eclésia. Então, nós temos aqui uma fundamentação de que ali havia já uma igreja. É um argumento, eu acho fraco esse argumento, então, porque... Não, fraco não. Ele, ao meu ver, é horrível. Né? Horrível porque igreja, o que é igreja? No Novo Testamento, igreja não é apenas um ajuntamento. Sim. No Novo Testamento, igreja é o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça, transmite vida para este corpo, e este corpo de Cristo, seus membros todos são habitados pelo Espírito Santo. E aqui está o ponto-chave. E eu faço mais uma pergunta para você. Qual é o texto bíblico do Antigo Testamento que indica que o Espírito Santo habitou em todos os santos no Antigo Testamento, como habita hoje? Qual o texto do Antigo Testamento que indica um Cristo como cabeça para aquela igreja? Porque a igreja é corpo de Cristo. Então, nós temos que ter um texto... A pergunta de fato é excelente, né? E a gente acaba migrando da escatologia para a pneumatologia. Eclesiologia, né? Eclesiologia e pneumatologia, né? Pela habitação do Espírito. Existe uma ideia de que o Espírito Santo habitava apenas em algumas pessoas específicas para fazerem obras específicas, né? Que havia até uma habitação temporária, e, enfim, né? Todo aquele processo escatológico, pneumatológico. Mas penso eu, à luz dos textos bíblicos, que o Espírito Santo habitava, sim, em todos aqueles que já eram povo de Deus no Antigo Testamento. Sim, mas qual que seria esse texto? Há uma impossibilidade. Não, por exemplo, eu preciso de um texto que indique, porque ao contrário, nós temos textos que realmente o Espírito Santo ele agia ali esporadicamente e que não havia essa habitação. Esse é o grande diferencial. Nós temos, por exemplo, como é que a gente diz isso sobre Elias? Não há nenhum texto na Bíblia que diga que o Espírito se retirava de Elias após ele profetizar. Concordo, mas em relação a todos os salvos, sejam israelitas ou gentios do Antigo Testamento. Bom, isso é a conclusão lógica. E eu acho que o senhor vai concordar comigo, assim como os ouvintes. Por que é a conclusão lógica? É possível uma pessoa ser salva sem que o Espírito habite nela? Hoje não. Naquela época também não, pastor. Não. O processo soteriológico olha que só você muda está afirmando. em facetas. Você Ele está não afirmando, pode mudar em processo. Você está afirmando por dedução que o Espírito Santo habitava em todos os salvos do Antigo Testamento. Não há como ser salvo se o Espírito não habitar na pessoa. Quem convence ela do pecado? Eu preciso de um texto. Os nossos ouvintes precisam de um texto. E eu tenho textos no Novo Testamento onde vai ficar claro que essa experiência de habitação, o derramar do Espírito em Atos capítulo 2, o soprar do Espírito em João capítulo 20, em todos os discípulos, onde o Espírito começa a habitar, todos esses eventos diz respeito a essa nova dispensação da formação da igreja como corpo de Cristo. Sim. Nós não temos fundamentação bíblica nenhuma para dizer que o Espírito Santo habitava continuamente em todos os salvos do Antigo Testamento. Temos. E um outro ponto... senhor concorda, por favor, só para mim. Não, pode... Não, por favor. O outro ponto que é crucial, né, em relação à igreja, e esse na verdade é isso que define se alguém é um pré ou pós-tribulacionista, porque de fato, se um pós-tribulacionista me convence biblicamente de que existia já igreja no Antigo Testamento, então não há distinção. Tudo que diz respeito a essa igreja, a esse Israel no Antigo Testamento, no caso, o dia do Senhor, a angústia, diz respeito também à igreja e ponto final.
Contudo, nós pegamos um texto simples ali. Se não existia igreja no Antigo Testamento, o que existia então? É os santos salvos do Antigo Testamento, dentre israelitas e gentios. Sem nenhum problema. E isto volta à pergunta. Agora, só para fechar. Olha lá, o Espírito. Não, a ação do Espírito Santo, ela é necessária para convencer. Agora vamos ver. Mateus capítulo 16, verso 18, o que Jesus Cristo disse ali diante da declaração de Pedro? Tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele não disse sobre esta pedra, eu venho edificando. Eu edificarei. A igreja diz respeito a um corpo de salvo e a um tipo de relacionamento específico e diferente dos anteriores, conforme os santos do Antigo Testamento assim viveram. Então, Jesus foi muito claro em dizer que ele era um evento futuro. Logo, não existe igreja no Antigo Testamento, embora hajam salvos, os santos. Voltando à minha sem argumentação. pertencer ao corpo de Cristo. Voltando à minha em um argumentação. relacionamento diferente que o do que senhor temos está hoje. falando, perfeito. Nós dois concordamos com isso. São dispensações diferentes, são tratamentos diferentes, são alianças diferentes. Mas o povo de Deus é um só durante ambas as dispensações. E eu concordo com isso. Pronto, é um povo só. Aqui concordamos. Concordamos ressalvas. que a forma como Deus tratava com o povo no Antigo Testamento diferencia-se da forma como Deus trata com o povo no Novo Testamento. Não é um outro Deus, é o mesmo Deus, só que é um povo só com tratamentos diferentes. O próprio Paulo disse que aos israelitas cabiam os oráculos. Eles receberam os oráculos de Deus. Então, dá para ver que é uma distinção. Perfeito. Só que tipologicamente, e isto para o ouvinte saber, tipologicamente, é possível nós enxergarmos que a progressão histórica do povo de Deus no Antigo Testamento desembarca na igreja. Porque a igreja inicia-se com quem? Com gentios? Não, com judeus. Quem foram as primeiras pessoas que ouviram aquilo que chamamos hoje na cristologia de proto-evangelho? Patriarcas. O próprio Jesus disse, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Moisés, o próprio Moisés viu o Senhor de costas. E ali acreditamos que é uma manifestação teofânica do próprio Deus que aponta para o Cristo que se apresenta em face para os discípulos no Novo Testamento. Então, tipologicamente, nós temos, aliás, penso eu, que o Espírito sim habitava de alguma forma. É impossível o Espírito não habitar em alguém e este alguém compor 75 salmos. É impossível o Espírito não habitar em alguém e esta pessoa escrever um livro que não contradiga um livro que foi escrito séculos antes. Isto é, olhe para o livro de Deuteronômio e olhe para o primeiro e o segundo livro dos reis, o primeiro e o segundo livro das crônicas. Não há contradição, mas afirmação da lei. Como é que alguém consegue escrever uma obra tão correlata, tão congruente, tão exata, se o Espírito não estiver inspirando? Então a inspiração dos escritores do Antigo Testamento já provam que havia pessoas habitadas pelo Espírito Santo. Pastor, Diga, a Fábio. inspiração é correlacionado com o Espírito Santo? É, sem dúvida. Raul Seixas escreveu um monte de música que abalou o mundo. Ele tinha o Espírito Santo? Não, ali nós temos uma inspiração. Legião Urbana tem o Espírito Santo, Renato Por Russo? mais que as músicas do Legião Urbana sejam boas, a inspiração que eles possuíram era uma inspiração natural. Elvis Era Presley. um talento natural. A inspiração que os autores bíblicos tiveram, eles tiveram apenas no momento da composição dos seus textos. E aquela inspiração foi uma inspiração não permanente, foi uma inspiração transitória. Quando terminou ali o processo de escrita, a inspiração para escrever acabou ali, porque a revelação para eles cessou ali. Perfeito. Bom, para encerrarmos esse ponto, não ficarmos andando em círculo, Perfeito. né? Eu quero citar aqui um último texto que deixa muito claro e evidente que os santos do Antigo Testamento, embora tiveram as suas experiências com o Espírito Santo, e inspiração é algo totalmente distinto de habitação. Tá? Uma inspiração diz respeito a uma influência externa, sem habitação. E nesse sentido você vai ver que o texto do Antigo Testamento, até um rei chamado Ciro, né, foi chamado de ungido de Deus, ou seja, um ímpio que foi usado com um propósito específico. Então teve uma ação de Deus, teve uma ação do Espírito externa, mas não habitação. E para fechar esse ponto, né,
e que fique bem claro para todos que estão nos assistindo, não é que o pastor Davi não apresentou um texto, né? Ele trabalhou com dedução, o que na teologia é considerável também. Mas nenhum aliancista tem textos para indicar o Espírito Santo habitando continuamente em todos os santos do Antigo Testamento. Por quê? Alfinetada vai ter volta. Porque não existe esse texto. E aqui eu fecho. Olha isso aqui, pastor Davi. Pastor, continua, mas e quando a Bíblia diz ali a respeito de Sansão, e não sabia Sansão que o Espírito do Senhor não estava mais sobre ele? Não foi uma habitação? Havia habitação. O Espírito Santo em um Sim, santo? havia habitação ali em reis, profetas, sacerdotes tinham essa experiência, nazireus. Né? Agora, a totalidade dos salvos dentre israelitas e gentios, jamais. E aqui é o texto. Então só deixa eu calistrar. Uma coisa é eu pegar o exemplo de Davi. Deixa eu calistrar um pouquinho aqui. Uma coisa é eu aplicar o exemplo, a realidade de Davi para todos os santos. Então como é que era a salvação no Antigo Testamento se eles não tinham o Espírito Santo? A salvação sempre se deu por fé, graça, no Cordeiro de Deus. Mas essas pessoas não tinham a habitação do Espírito permanente. Eles foram alcançados, né? Houve ali um efeito retroativo da obra vicária de Cristo sobre esses santos do Antigo Testamento, mas em nenhum momento houve habitação contínua e permanente em todos. Mas já havia o convencimento do Espírito Santo, ou o Espírito Santo só passou a convencer. É até interessante essa pergunta sua, porque é um equívoco, às vezes, por parte, principalmente de quem não estuda o dispensacionalismo, de que nós cremos que no Antigo Testamento, uma vez que fazemos distinção entre Igreja e Israel, aqueles santos eram salvos de outra forma, como que se fosse por obras ou pela obediência da lei. E esta não é uma verdade do dispensacionalismo, seja tanto o dispensacionalismo clássico, como o revisado ou o progressivo. O dispensacionalismo é muito claro, salvação sempre por fé e graça, ainda que a mensagem da salvação, naquele período, era uma mensagem simples, uma mensagem ainda que não estava completa, porque o evangelho, na sua plenitude, o evangelho da graça, nós vamos ter em Paulo. Olha que interessante. Os apóstolos já pregavam Jesus operava através da mensagem deles ali, né? Paulo, João, mas é Paulo que recebe a revelação plena do evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas sempre foi por graça e fé. Agora, para fechar essa questão da igreja, né, deixa eu citar aqui agora o texto, né? E depois, se o pastor Davi quiser contra-argumentar, fique à vontade, né? Porque esse texto aqui é muito bacana. Olha o que ele diz. Efésios 1, do verso 20 ao 23. Eu nem vou ler tudo para não tomar tempo, mas quem estiver em casa, leia esse texto atentamente e você vai ver que não precisa interpretar. É o que está escrito aqui. O que diz aqui? Que Cristo só foi constituído cabeça da igreja após a sua morte, ressurreição e ascensão. Ou seja, então, eu sempre digo que se houve uma igreja no Antigo Testamento, essa igreja era um corpo sem cabeça. Porque o que era impossível ter Havia um Salvador no Antigo Testamento? Sem sombra de dúvida, mas não era a cabeça daquele povo no sentido que até aí não hoje. tem problema. Cabeça nesse aspecto aí que Paulo está citando é liderança. Não há problema. Não, mas não é só liderança. O próprio Paulo trata isso na primeira carta aos Coríntios, dizendo que o homem é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Sim, mas só que está falando sobre liderança. Só que sem problema. Paulo desenvolve o conceito de Cristo como cabeça e a igreja como corpo, no qual nós somos os membros que dependemos plenamente de Cristo como cabeça, que é o provedor da vida. E esse texto tem resposta aqui, clara. Esse texto deixa claro. Cristo só foi constituído cabeça da igreja, consequentemente agora passa a existir um corpo após a sua ascensão. Mas e não havia um Salvador no Antigo Testamento. Então, sem sombra de dúvida. Perfeito. Quem era? O mesmo Cristo. Então, pergunta respondida, assunto resolvido. Cristo é o mesmo Salvador no Antigo e no Novo Testamento. Então ele salva um povo só. Ele não salva um povo no Antigo e um povo. Vamos lá. Essa é outra isso questão. nem é dedução.
Isso é o que a própria Bíblia diz. Pois nem deduzir isso. Bom, esse argumento, viu, pastor Ivan? Não, eu quero responder esse argumento. E há um ponto, pastor Ivan, e eu vou reforçar e defender agora o dispensacionalismo rapidamente, que há quem pense que a salvação no Antigo Testamento se dava por lei, no Novo Testamento, a partir do Novo Testamento, se dá por graça. Não. A gente tem um escritor que trata sobre isso, que é o Epic Sanders, e ele trata sobre o judaísmo do primeiro templo, e na verdade, todos os períodos da história, quem foi salvo por graça, não por cumprir a lei. A lei para Epic Sanders servia como um tipo de distinção social, para que soubesse que aquele povo era povo de Deus, e servia também como um tipo de prática que demonstrava o relacionamento entre o povo e Deus, mas nunca para salvar. Não havia esse tipo de legalismo entre os judeus, de cumprir a lei para ser salvo. Eles cumpriam a lei porque eles se distinguiam como povo, e eles cumpriam a lei porque eles entendiam que aquilo estava fazendo a manutenção do relacionamento entre eles e Deus. Pastor Fábio, 1 minuto, 30 segundos aqui, eu vou só para... Agora vamos fechar, pastor Davi, vamos caminhar para outros tópicos aqui, para não ficarmos presos apenas a esse tema. Sim. Mas só para uma última palavra aqui em relação à igreja ainda, nós temos aqui, né, o texto que eu citei, que Cristo foi constituído cabeça da igreja apenas após a sua ascensão. Efésios 1:20. Se teve corpo antes, era um corpo sem cabeça. Capítulo 2, verso 15, nós temos uma referência à igreja como um novo homem, e aqui nós temos o outro, porque assim, o assunto é muito extenso. Sim. Né? Não tem como nós trazermos tudo aqui. Mas aqui nós vamos agora começar a entender o que é a igreja, e o que distingue esse grupo de salvos dos anteriores, os santos do Antigo Testamento. Aqui, igreja é um corpo onde não há barreira de separação. Aí, mais uma vez, perguntamos, além do Espírito Santo não habitar continuamente em todos os Antigos Testamentos, havia uma barreira de separação? Havia. E essa é uma outra evidência de que aquele povo, dentre israelitas e gentios salvos do Antigo Testamento, não era igreja. Porque se não houvesse essa barreira de separação já lá, e tem que deixar claro aqui também que essa barreira de separação não era apenas ali naquele templo ali onde os gentios ficavam no átrio. No capítulo 3, Paulo vai começar a explicar que isso diz respeito à herança, ou seja, a posse das bênçãos profetizadas para Abraão. A derrubada dessa parede, que é o que ocorre somente nesse novo homem, na igreja, que começa a ser edificada a partir da ascensão de Cristo, faz com que hoje gentios e israelitas herdem as promessas por estarem unidos a Cristo em pé de igualdade. É por esse motivo, por exemplo, que embora o reino seja estabelecido para Israel, Jesus vai governar sobre essa terra, literalmente sobre um Israel que será restaurado espiritualmente durante a grande tribulação, nós também participaremos desse reino governando, reinando. Nós temos que ter um debate com esse tema. Só esse tema? Não é possível. Porque o que o pastor acabou de falar sobre a barreira de separação, gente, o que tornava alguém povo de Deus no Antigo Testamento? O que tornava? Primeiro, o cumprimento da aliança abraâmica, né? Circuncisão. 2, a conversão a um Deus verdadeiro. A monolatria. Por mais que o pensamento, e é bom que o ouvinte saiba, o pensamento do Antigo Testamento ele vai migrando gradativamente do vários deuses ali, né, do politeísmo, melhor dizendo, caminhando por uma monolatria até chegar no monoteísmo. A família de Abraão praticava o politeísmo e Abraão se torna primeiro monolatra e depois um monoteísta. O que tornava alguém povo de Deus? Aliança, circuncisão, a prática da lei, sejam elas as mitvot, né, 63 mandamentos, a conversão ao único Deus verdadeiro e a adoração somente a ele. E se nós formos pensar que havia uma barreira de separação, essa barreira era étnica. Porque os gentios não estavam sujeitos aos mandamentos, às regras diéticas e às regras sabáticas. Eles não estavam sujeitos a isto. Mas a salvação ali fazia com que eles se tornassem um só povo de Deus, não um só povo étnico. Há diferença étnica, isso é verdade. Em Cristo essa diferença cai. Porque não é mais nem judeu nem grego, é o que Paulo escreve também na carta aos Efésios, que Cristo veio e derrubou a parede da separação. Mas, por exemplo, os ninivitas eram povo de Deus quando se converteram. Os que se convertem durante a pregação e pós a pregação de Jonas. Nós temos outro caso, por exemplo, como aqueles que saem do Egito junto com os israelitas e passam a viver como povo de Deus também, como estrangeiros mais pertencentes ao povo de Deus. Mas a gente vai se estender muito nesse assunto. Bora pular para o próximo tópico, porque isso vai precisar de outro debate.